Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e mistério de 2020, chamado The Rental. Alerta de spoilers a seguir. Charlie e seus colegas querem alugar uma casa perto do mar para comemorar o sucesso da sua startup. Mina se encontra com o irmão de Charlie, George, que trabalha como motorista de táxi e geralmente tem um comportamento frio. Mais uma vez ele confirma a antipatia do seu irmão quando leva o seu cachorro Reggie na viagem, apesar de estar claramente escrito no anúncio do aluguel que na casa não é permitido animais. No caminho, os jovens discutem por que o proprietário da casa se recusou a alugar para Mina, mas quando Charlie se candidatou, ele foi aprovado na hora. George considera isso discriminação porque Mina tem um sobrenome árabe. Ao chegarem ao local, os rapazes escondem o cachorro no carro e o proprietário Taylor mostra a casa. É bem luxuosa, mas Michelle, a esposa de Charlie, fica chateada por não ter levado um telescópio para poder observar as estrelas à noite. Taylor se pergunta por que os moradores da cidade precisam de telescópios, pensando que eles querem ficar de olho nos vizinhos. Quando todas as questões sobre a parte econômica são resolvidas e os hóspedes já têm as chaves, Mina pergunta sobre o motivo da recusa de reservar a casa para ela. Taylor finge não entender a pergunta, mas antes de sair por um longo tempo, ele olha atentamente pela janela para os turistas. Os jovens então se acomodam em seus quartos. George está brincando com o cachorro na rua e descobre a entrada do porão com uma fechadura com senha. Enquanto caminham pela praia, Michelle e George discutem o fato de que o rapaz tem muito medo de perder Mina, porque não se sente tão inteligente e interessante quanto seu irmão, parceiro de negócios dela. Michelle diz que George precisa amar e apoiar a sua namorada e ajudá-la a realizar as suas ambições. Quando eles voltam para casa depois de uma caminhada, eles encontram um telescópio na sala de estar. Michelle fica feliz com a oportunidade de observar as estrelas, e Mina fica irritada com o fato de Taylor ter a oportunidade de entrar na casa sem pedir. Para alegrar a todos, Michelle leva substâncias divertidas e ilícitas, mas ela mesma vai para a cama cedo, porque quer estar descansada antes da caminhada de amanhã. George adormece no sofá e Mina e Charlie decidem ir para a jacuzzi. Lá eles acabam se beijando, mas ao saírem, escutam o uivo de Reggie. Ele está assustado e escondido na casa. Mina então vai para o chuveiro e Charlie chega. Lá eles terminam o que começaram. No dia seguinte, apenas Michelle e George decidem fazer uma caminhada até a cachoeira. Mina e Charlie, de ressaca, concordam que o que aconteceu ontem foi um erro, sobre o qual é melhor manter segredo. George conversa com Michelle sem perceber que alguém está observando de longe, enquanto Mina, que está tomando banho, encontra uma câmera escondida no local. Ela quer chamar a polícia, mas Charlie tem medo de que seja revelado que eles dormiram juntos ontem. Então, para não serem descobertos, eles decidem ficar em silêncio e deixar a casa. De manhã, ao voltar da cachoeira, Michelle não está de bom humor. Ela quer saber do marido, pois George lhe contou que ele estava com outra garota antes de conhecê-la, e quando ficou com ela também não se separou imediatamente da anterior. Charlie não sabe o que responder e não consegue pensar em nada melhor do que ficar com raiva de George por se intrometer na sua vida pessoal. Para se animar, Michelle vai se divertir com as substâncias ilícitas, mas ninguém quer apoiá-la nisso. George então percebe que perdeu o seu cachorro e ele teme que Reggie possa ter caído do penhasco. Então eles se separam e andam pela vizinhança ao anoitecer. Michelle fica na casa e dança sob a influência das substâncias ilícitas. Ela quer usar a jacuzzi, mas não consegue ligá-la e chama Taylor para consertá-la. Ao voltar da busca pelo cachorro, George suspeita que o homem possa estar envolvido no desaparecimento dele. Essa é a pergunta que ele faz ao proprietário da casa, mas ele não entende de onde veio o cachorro, pois não se pode levar animais para aquela casa. A garota quer que o homem lhe explique em que parte do chuveiro está a câmera, mas ele finge que não sabe de quem é e vai chamar a polícia. Então, Mina se lança sobre Taylor para impedi-lo. George vê isso pela janela, corre para dentro da casa e espanca o homem severamente. Charlie e Michelle chegam depois de ouvir o barulho. Nina admite que ela e Charlie encontraram câmeras no chuveiro. Depois, os jovens discutem no terraço o que fazer em seguida. Alguém observa quando um homem desconhecido vestido de preto entra no banheiro e estrangula Taylor. Os jovens, após a discussão, decidem chamar uma ambulância, mas Taylor já está morto e George causou a morte dele. Michelle quer chamar a polícia, mas Charlie insiste que foi um acidente. Ele quer jogar o corpo de um penhasco, pois Taylor estava bêbado quando foi até eles,
e poderia facilmente tropeçar. Michelle não quer nem ouvir falar sobre isso, e Mina acha que eles podem ter sucesso se encontrarem um disco no qual uma filmagem de câmera escondida esteja sendo transmitida. Michelle percebe que se tornou uma cúmplice involuntária do crime sem informar a polícia. Então ela vai para a cama, enquanto os outros carregam o corpo até o penhasco e o jogam lá de cima. Ele se agarra às bordas e não cai na água. Charlie tenta empurrá-lo com pedras, mas não consegue, e George quer descer, mas os outros o impedem. Neste momento, Michelle ouve a água correndo em algum lugar da casa, mas não consegue encontrar a fonte do som. Ela caminha pelos cômodos até descobrir que alguém está exibindo vídeos picantes na TV. Um vídeo do seu marido e Mina, filmado no chuveiro. Quando os outros retornam do penhasco para casa, eles não percebem que um homem está atrás deles no escuro. Charlie ouve Michelle ligando o carro, mas ele tenta impedi-la. Ela diz que viu tudo o que ele fez na noite passada, que não quer mais ficar lá com ele e que está indo embora. Ele corre até o seu irmão, George, que quer saber o que aconteceu e como eles podem sair deste lugar. Mas Charlie diz que primeiro eles vão encontrar os registros. Michelle, que estava dirigindo em uma estrada rural aos prantos, dá um soco no volante e bate em uma árvore. Ela vê que esse acidente não foi um acidente, já que espigões para furar os pneus estão espalhados pela estrada. A garota se fecha no carro e escreve para o marido, mas pelo canto do olho percebe o movimento de um copo. Charlie recebe a mensagem e corre até ela, mas ele encontra sua esposa morta perto do carro e em seguida também é morto por um estranho. Nesse momento, George e Mina pegam a senha da porta do porão, arrombam a fechadura e entram. Mas não há nenhum equipamento de gravação, apenas lixo. Em meio a esse lixo, George encontra fotografias Polaroid que o assustam, mas ele não diz a Mina o que são. A garota vai procurar registros na casa, e no telefone de George chega uma mensagem de Charlie. Há uma gravação da conversa entre Mina e o seu irmão, dizendo que o que eles fizeram foi um erro e que não deve acontecer novamente. George exige explicações de Mina e a garota entra em pânico. Outro vídeo chega, mas George ouve um barulho no andar de baixo. Ele acha que é Charlie que está zombando dele e corre para procurá-lo. Atrás de uma das portas, há um homem mascarado com um martelo. Mina vê isso e tenta escapar do maníaco para a rua, onde ele o ataca. Mas a garota consegue escapar e foge na neblina. O assassino a persegue e no escuro ela cai do penhasco no oceano. Então, o maníaco limpa cuidadosamente todos os vestígios da sua presença na casa. Eles desmontam várias câmeras e recolhem as suas ferramentas. Em seguida, ele tira a máscara perto do espelho, mas não vemos o seu rosto. Então, ele acaricia Red, que entrou na casa correndo pelo terraço. Em seguida, o corretor de imóveis mostra a casa, elogiando as suas comodidades. Mais tarde, ele faz duplicatas das chaves e coloca câmeras por toda a sala. Durante os créditos, vemos como o maníaco está observando os hóspedes. E em uma noite, ele ataca as pessoas que estão dormindo. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.